Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 2 da disciplina de Eclesiologia. Durante esta aula, nós pretendemos abordar um assunto essencial para o nosso conhecimento sobre a doutrina bíblica da Igreja. Nós vamos falar sobre o governo da Igreja, como a Igreja de Cristo aqui nessa terra, enquanto Ele não nos chama para desfrutar da Igreja triunfante, eterna e gloriosa nos céus, deve ser governada. Para isso, nós vamos abordar 3 assuntos importantes. Nós vamos falar sobre o porquê a Igreja de Cristo exige uma liderança terrena, quais são os benefícios dessa liderança e qual é a sua finalidade. Nós vamos falar sobre as formas de governo existentes ao longo da história, criadas para governar e liderar a Igreja de Cristo. E, por fim, pretendemos falar sobre a membresia e a responsabilidade da membresia com a Igreja e com a manutenção e o bom desempenho das suas atividades. Portanto, como sempre, tenha perto de você papel, caneta, a sua Bíblia, para que nós possamos ter uma máxima absorção de todo esse conteúdo. Eu quero começar convidando você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, dos versos 11 até o verso... podemos ir até o verso 17, de forma não apenas expositiva, mas observando um conceito importante aqui, extraído da carta de Paulo aos Efésios sobre o governo da igreja. O texto é conhecido de muitos e afirma, a partir do verso 11, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua para o seu próprio aumento a edificação de si mesmo em amor. Esse trecho ele é importante para nós quando falamos sobre governo de igreja, porque, em última análise, ou um grau mais profundo, pensar no governo da igreja é definir onde reside a autoridade dentro da igreja e quem deve exercê-la. Quando pensamos na igreja institucional, na Igreja de Cristo, na aula passada, falamos muito sobre a natureza da igreja e qual é a finalidade da igreja terrena. Nós devemos então pensar que esta igreja tem sobre si uma organização. Conforme já aprendemos no Antigo Testamento, Deus organiza o seu povo em forma de tribos, Deus organiza o seu povo em hierarquias institucionais através das instituições do Antigo Testamento, que é o sacerdócio, a vida política, a vida militar. Deus estrutura o seu povo. Não é diferente na igreja, Deus organiza a sua igreja para funcionar de forma perfeita. Então, quando pensamos em governo de igreja, estamos pensando, de fato, onde reside essa autoridade e quem pode governar de posse dessa autoridade delegada por Deus para governar a sua igreja, o seu povo, como aprendemos na aula passada, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Paulo nos começa dizendo, nessa unidade, que o verso 7 traz uma grande explicação para todo o restante do texto. Ele fala que foi concedida para nós uma graça segundo a proporção do dom de Cristo. Paulo afirma no versículo 7 que o próprio Cristo estabeleceu um ministério gracioso de acordo com a nossa necessidade local para que pudéssemos desfrutar dos benefícios de ser parte do seu corpo. O que Paulo apresenta aqui é que Cristo derramou sobre a sua igreja uma estrutura que ele preparou para que o seu povo fosse conduzido a um fim, a uma finalidade, conforme nós aprendemos na aula passada também. E observa aqui de novo, Paulo reforça a finalidade da igreja, só que agora ele usa outros termos. No versículo 13, ele vai dizer que a finalidade da igreja é que nós cheguemos à unidade da fé, é que nós alcancemos o pleno conhecimento do Filho de Deus e que nós nos tornemos homens e mulheres, a humanidade, conforme falamos também na aula passada, perfeita à medida de Cristo.
Então, Paulo diz que enquanto essa trajetória da igreja terrena, esperando o retorno do seu Senhor, existir, é necessário que nós tenhamos em mente a finalidade da igreja. E a finalidade da igreja está expressa no verso 13. Esses são os objetivos de cada membro da igreja, de cada igreja local visível, para tornar-se aquilo que ela já é por decreto divino. A igreja de Cristo, ela é santa, ela é imaculada, ela é a noiva do Senhor. Mas para que essa realidade plena e de plenitude ocorra, nós estamos vivendo na história esse desenvolver. E a finalidade da igreja, então, está expressa no verso 13. Há dificuldades no caminho. Haveriam problemas que poderiam impedir este crescimento, essa finalidade e esse objetivo. E Paulo os apresenta no verso 14, quando ele diz que a igreja, se não fosse divinamente organizada e funcionasse numa hierarquia conforme Cristo assim decidiu, ela viveria como meninos agitados de um lado para o outro, levados por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro. O que Paulo diz aqui é que havia a necessidade de que aqueles cristãos que estavam se convertendo entendessem a necessidade de uma organização de liderança, de alguém que, delegado de acordo com os propósitos e princípios divinos, conseguisse livrar a igreja dos erros e das dificuldades do verso 14, mas mantendo os olhos fitos naquilo que o verso 13 nos proporciona. A liderança da igreja, o governo da igreja, portanto, tem como finalidade manter o corpo de Cristo aqui na terra firme em seu objetivo. Interessante também que no verso 15 nós temos um grande aprendizado. E esse aprendizado está destacado quando ele fala que a liderança ou a igreja estruturada, lembrando, tudo começa no verso 7, quando ele fala que Cristo derramou uma graça segundo o seu propósito, segundo o seu amor, e ele vai falar agora de como, a partir do verso 11, ele derramou essa graça na igreja. O verso 11 é o grande tópico. Ele, Cristo, estrutura a sua igreja através de líderes, de pessoas que desenvolverão uma atividade local para a estrutura da igreja, com a finalidade, do verso 13, de manter a igreja focada no seu objetivo. E isso para evitar os erros do verso 14. Agora, observem comigo o verso 15 e o verso 12. No verso 15, Paulo parece nos dar os indicativos dizendo que essa liderança estabelecida, ou essa hierarquia, necessitava viver alguns parâmetros. E essas são as afirmações que Paulo dá nas suas cartas pastorais. Por isso que há uma preocupação do apóstolo Paulo sobre como a liderança deve viver no meio da igreja. Porque no verso 15 ele diz que nós devemos, como líderes, seguir a verdade em amor, crescendo naquele que é o cabeça, Cristo. O primeiro indicativo sobre liderança da igreja aqui é que os líderes da igreja, aqueles que foram estabelecidos para conduzir a igreja para o seu objetivo, devem ser fiéis na palavra, na verdade e buscando crescer constantemente em Cristo. Essas verdades são reforçadas, por exemplo, em Timóteo, são reforçadas em Tito, nas qualidades essenciais de um líder eclesiástico, de um ministro, de um pastor. Observe também que Paulo define um tempo para que essa igreja aqui, essa igreja visível, caminhe dentro do seu objetivo, e enquanto essa caminhada acontecer, a liderança da igreja, o governo da igreja tem um propósito. E que propósito é esse? Agora estamos no verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Observem que nesses versículos, Paulo estabelece uma estrutura conforme Cristo desenhou. Ele fala que Cristo deu, de acordo com a sua graça, verso 7, uma estrutura para que a sua noiva conseguisse caminhar no intervalo entre a sua ressurreição e o seu retorno de forma positiva em seus objetivos, que são destacados no verso 13. Para isso, Paulo atenta àquela igreja que, se não fosse assim, certamente a igreja tropeçaria diante dos seus inimigos e problemas, destacados no verso 14. No verso 15, Paulo destaca a ideia de que aqueles líderes, ou aquela igreja, aquela liderança, deveria caminhar firme no propósito de ser como Cristo, crescer em tudo que é conforme Cristo é, Cristo o cabeça.
O verso 12 nos mostra a finalidade que a liderança deve ter enquanto caminha e a necessidade da liderança enquanto a igreja caminha nessa lida ministerial. A liderança existe para que os cristãos, os santos, sejam aperfeiçoados no desempenho do seu serviço. Ou seja, o líder bíblico, a governança bíblica serve para que os outros cresçam em seus ministérios e edifiquem a noiva de Cristo. A edificação através da palavra, vimos na aula passada, edificação através da adoração, a edificação através da evangelização e também da missão total da igreja. Portanto, nessa conjuntura, nós temos Paulo definindo a ideia de um governo e a necessidade de um governo da igreja. Podemos buscar exemplos no Antigo Testamento de como a delegação de tarefas sempre foi uma estratégia para que o povo de Deus conseguisse executar esses propósitos aqui apresentados em Efésios. Mas, historicamente, se tratando da igreja após o Novo Testamento, nós temos basicamente 3 grandes modelos de governo de igreja, e essas formas de governo de igreja nos levam a pensar em como a igreja de Cristo deve ser governada. Observem, a primeira parte, nós olhamos para o texto de Efésios e aprendemos qual é a necessidade de uma liderança local, qual é a necessidade de uma liderança que cuide da igreja e da sua caminhada. E olhando para Efésios, nós aprendemos que ela tem uma finalidade, um propósito de cuidar daquilo que é de Cristo, cuidando para que ela fique livre dos erros, no verso 14, para que ela se mantenha firme no propósito, verso 13, e para isso os líderes fazem o seu melhor para servir a noiva do Senhor. Baseado nesse contexto, Paulo depois desenvolve uma teologia pastoral apresentando as qualidades dos líderes para que eles sirvam bem a noiva de Cristo. Pensando sobre governo de igreja, então precisamos ver como a igreja resolveu isso ao longo da história. E basicamente foram criados 3 grandes modelos que nós conhecemos bem sobre o governo de igreja. São eles o modelo episcopal, o modelo conciliar, ou chamado também de presbiteriano ou presbiterial, e o modelo congregacional. Vamos começar pensando sobre o modelo episcopal. Como o próprio nome diz, ele vem da ideia de episcopos, a ideia de um líder, alguém sábio, alguém ancião, alguém disponível para servir a igreja. Entretanto, esse modelo episcopal, ele tem umas particularidades que são positivas e também são muito perigosas. Positivas no aspecto de que o modelo episcopal exige que o líder maior da igreja seja alguém que demonstre ao longo da sua caminhada o seu compromisso com a igreja, o seu amor pelo evangelho, o seu comprometimento bíblico. No governo episcopal, essa autoridade da igreja recai sobre esse bispo, sobre esse episcopos. Ou seja, uma pessoa é a autoridade máxima sobre toda a igreja e essa pessoa define a teologia, os rumos, os ministérios, define toda a caminhada da igreja. Ele não tem uma liderança compartilhada, mas ele é apenas o grande líder maior da igreja. Inerente a essa estrutura episcopal, pensamos no modelo católico romano, que tem uma estrutura episcopal onde existe um líder terreno chamado de Papa, e esse líder ele tem tanta autoridade que se torna infalível. As suas palavras são verdadeiras, ele não peca, ele é o representante de Cristo na terra. O modelo episcopal extrai essa ideia falando sobre a sucessão apostólica a partir de Pedro. E eles entendem que Cristo levantou um homem para governar a sua igreja, fazendo a interpretação de Mateus 16, e que Pedro, então, teve uma sucessão apostólica de líderes. E esses homens, dentro da teologia romana, são os papas, que governam a igreja de Cristo terrena. O modelo episcopal não aceita uma liderança compartilhada, pois ele é uma pirâmide hierárquica onde a voz última e maior é do seu líder supremo, o episcopos, o bispo. É importante destacar que, fora do contexto católico romano, algumas igrejas elas também vivem esse modelo episcopal. Igrejas cujo o pastor, ou o apóstolo, ou o bispo, ou qualquer nomenclatura que seja, são a voz máxima e final sobre todas as decisões da igreja. Esse modelo
o teólogo sistemático Louis Berkhoff traz uma afirmação muito interessante. Ele não aceita outras vozes de comando. E ele faz uma distinção, dentro da teologia romana, entre as pessoas e a liderança. E eles dizem que o Berkhoff diz que nesse modelo de governo não existe papel para outras pessoas exercerem liderança. E eles não têm voz ativa na igreja. Um manda e todos obedecem. É importante também pensar que essas pessoas que vivem o episcopado como modelo de governo, os chamados bispos, eles exercem um poder absoluto dentro das suas igrejas. Eles colocam, eles tiram, eles decidem os rumos ministeriais, financeiros, administrativos, sem ter uma opinião compartilhada. O segundo modelo, que também é muito conhecido dentro do contexto reformado, é o modelo chamado de presbiteriano ou conciliar. E esse tipo de governo, diferente do modelo episcopal, não aceita a ideia de que existe um líder maior sobre toda a igreja. Eles não acreditam na sucessão apostólica, não acreditam que todo o poder deriva de apenas um homem no governo da igreja. Pensando no catolicismo, é mais fácil a gente entender o episcopado. Mas quando a gente pensa em algumas denominações, isso também é importante. Existem denominações cujo toda a estrutura gira em torno de um homem, gira em torno de um poder extraído e que geralmente ele é passado de geração para geração. E algumas igrejas, mesmo independentes, vivem esse tipo de governo episcopal. Na maioria das vezes, os ministérios independentes têm um sistema episcopal de governo, porque é um homem que cria a igreja, a denominação, a igreja basicamente é dele, então ele assume todas as responsabilidades, ele monta a sua equipe de trabalho, ele administra os rumos financeiros, ele decide sobre tudo, tudo gira em torno desse único líder. Já no modelo presbiteriano, não, no modelo conciliar, não. A ideia é que, de acordo com o Novo Testamento, nós temos a escolha de homens e de pessoas, basicamente e unicamente homens, para liderarem a igreja com a liderança compartilhada de responsabilidade. O termo presbíteros, assim como o episcopos, é a ideia de pessoas capacitadas para governarem e liderarem a igreja. A diferença é que no modelo presbiteriano ou conciliar são levantados vários presbíteros para governar em forma de colegiado a igreja a qual eles defendem a sua liderança. Nesse modelo presbiteriano, nós podemos observar que os apóstolos faziam questão de levantar entre o povo homens íntegros, retos, qualificados para dirigir a igreja, para ensinar a igreja, para cuidar das coisas e das questões da igreja. Nesse tipo de modo de governo presbiteriano ou conciliar, os presbíteros são aqueles que decidem as coisas sobre a igreja numa forma de liderança representativa. Eles são levantados dentre o povo, eles são às vezes eleitos dentro do povo para representarem os interesses da igreja como um todo. Por isso são homens engajados, por isso são homens comprometidos em reger a administração e o futuro da igreja. Uma vez que eles são eleitos, os presbíteros atuam, então, em favor da igreja, defendendo as causas da igreja, os interesses dos membros, defendendo aquilo que é bom para todo o povo. Diferente do modelo democrático, onde todo mundo, congregacional, onde todo mundo teria a mesma voz, no modelo presbiteriano, a massa escolhe uma liderança que a vai representar e essa liderança compartilhada define os rumos da igreja, decidindo aquilo que é bom para o corpo. Dentro do modelo presbiteriano, existe, então, um compartilhar de liderança. Todos os presbíteros dentro da igreja são de igual responsabilidade e são de igual autoridade. As decisões são colegiadas, são conciliares. Há reuniões de conselho para que o conselho composto de presbíteros tome as decisões sobre o futuro da igreja. Dentro desse colegiado de presbíteros, existe aquele presbítero que vai administrar o ensino e pastorear a igreja. Ele é chamado de presbítero docente, porque ele é um presbítero como os outros, mas ele é um presbítero
específico para pastorear a igreja, enquanto os demais presbíteros são chamados de presbíteros regentes, porque eles administram a vida da igreja. Observa que há uma diferença. Aqui as decisões são compartilhadas. Não é apenas um que toma a decisão, não é apenas um que é o líder da igreja, mas existe um colegiado eleito pela igreja para administrar e defender o seu bem. No âmbito da igreja local, o conselho ele é parte de uma estrutura maior e que vem de cima para baixo. Por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos o grande Supremo Concílio, que é a reunião de todos os sínodos que são formados pelos presbitérios, que são formados pelas igrejas, que são formadas pelos seus presbíteros. Então, é uma estrutura muito hierárquica. O conselho da igreja é formado por presbíteros. O conjunto de igrejas é chamado de presbitérios. O conjunto de igrejas no mesmo lugar, na mesma região, é chamada de sínodo, e também depois o Supremo Concílio é a reunião extraordinária que decide o futuro da igreja. Nós da ICEB temos uma estrutura similar, porque nós funcionamos numa forma de conselho. Nós elegemos os nossos líderes para nos representarem e esses líderes definem o futuro da igreja numa ação compartilhada. Temos uma aproximação com esse modelo presbiteriano, entretanto, nós chamamos a nossa liderança de diáconos. Não chamamos eles de presbíteros, nós chamamos eles de diáconos, entretanto, na nossa denominação, os diáconos exercem o papel de presbíteros. Como são termos intercambiáveis, há muita conversa sobre isso nos aspectos eclesiásticos. Os presbíteros, de acordo com Atos 6, trabalhavam com os ministérios de misericórdia, servirem e atenderem às necessidades dos mais humildes. Mas há modelos no Antigo Testamento de diáconos que assistiam à igreja não apenas nos ministérios de misericórdia, mas ensinavam aos demais. Por isso nós temos essa flexibilização de chamar os nossos líderes de diáconos. Entretanto, na forma neotestamentária, aqueles que são eleitos pelo povo para governar a igreja, para deliberar sobre a igreja, são chamados de presbíteros. E esses presbíteros são eleitos para servir a noiva de Cristo, servir a igreja com o propósito de induzi-la sempre para fazer aquilo que é correto de acordo com a palavra do Senhor. O terceiro e último modelo é chamado de congregacional. E aqui há também ainda muita confusão sobre o que é genuinamente o modelo congregacional. O primeiro modelo é episcopal. Um homem tem autoridade total sobre todos. A massa não tem participação na liderança. O segundo modelo, presbiteriano ou conciliar. A igreja escolhe a sua liderança que vai representá-la em suas decisões. Essa liderança ela é eleita pela igreja e passa pela peneira, vamos dizer assim, dos critérios bíblicos. Por isso que existem cartas pastorais que exigem muito daqueles que tornarão-se líderes da igreja. No terceiro modelo, que é o chamado modelo congregacional, essa forma de governo destaca o seguinte: todo crente é um sacerdote, todo indivíduo que faz parte da igreja tem o mesmo poder e a mesma autoridade. Não existe essa de que um pode mandar mais do que outro. Todas as decisões são tomadas de comum acordo em assembleias onde todos têm voz, todos têm vez, todos podem participar. Desses dois conceitos aqui são básicos ao sistema congregacional. O primeiro deles é o chamado de autonomia e o segundo é a democracia. Eu preciso falar um pouco sobre isso. No modelo episcopal, cada igreja é governada pelo seu líder maior. Então, são unidades independentes que não se relacionam entre si. No modelo presbiterial ou conciliar, existe uma igreja só e essa igreja ela tem extensões. Fica muito claro quando a gente pensa na Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela é uma igreja só, que é dividida através de seus sínodos espalhados pelo Brasil. No modelo congregacional é diferente. Eles pensam o seguinte: cada igreja aberta e constituída tem a sua independência. Não há poderes externos que podem dizer o que a igreja deve ou não deve fazer. As igrejas são autônomas. Não há ingerência de outras instituições maiores que podem interferir nas nossas decisões. Na nossa denominação, na ICEB,
embora nós concordemos que as igrejas tenham autonomia para tomar as suas decisões ministeriais, nós temos os nossos documentos oficiais que nos amarram como uma aliança, e a igreja, embora tenha sua autonomia, ela não pode ferir os documentos e as decisões lá estabelecidas nos nossos documentos oficiais. Por isso que, embora a nossa igreja local tenha autonomia para escolher o seu pastor, para decidir o seu cronograma ministerial, para fazer as suas decisões, onde investir melhor o seu dinheiro e que tipo de práticas vão realizar para evangelização, missão e adoração, as nossas igrejas não caminham independentes, elas são co-irmãs, amarradas por um documento de fraternidade, amarradas por um compromisso de fidelidade umas com as outras, e há sim, na nossa denominação, instrumentos de ingerência, quando, por exemplo, a igreja local percebe que o seu pastor não está mais sendo tão bíblico, não está mais pregando tão claramente a Escritura, existem órgãos competentes, como as nossas diretorias regionais ou a nossa diretoria nacional, que pode ajudar a igreja quando ela está sofrendo na mão de um líder ou quando ela está desamparada, sem pastor. Por isso, nós não somos legitimamente congregacionais. Na igreja congregacional, cada igreja é autônoma para fazer as suas escolhas, suas decisões, sem que ela receba nenhuma ingerência externa de influência de poder. Esse primeiro ponto, então, a autonomia pelos congregacionais é levada muito a sério. Assim como o segundo ponto, que é a democracia. No modelo congregacional, é basicamente assim: a autoridade não é prerrogativa de um único indivíduo, eles não são episcopais. E muito menos é de um grupo seleto, os presbíteros, né, como no modelo presbiteriano. Pelo contrário, tudo que diz respeito à igreja é de comum decisão e preocupação de todos. Então, todos devem ser ouvidos, todos devem participar das decisões, todos devem tomar aquilo que é melhor para a igreja. Qual é o grande problema desse modelo? É que quando você tem muitas pessoas pensando num só assunto, você pode ter dificuldade em discernir quem está pensando no bem da igreja, quem está pensando nos seus propósitos particulares. E no modelo congregacional, esse traz um grande desafio para a liderança, porque a igreja contrata o seu pastor, mas o pastor não tem nenhum tipo de autoridade sobre a igreja para trazer àquele grupo aquilo que ele acha de melhor para a igreja, porque toda decisão deve ser passada por uma grande assembleia que vai decidir se aquelas opiniões do pastor são válidas ou não. Nós temos no Brasil algumas igrejas que são legitimamente congregacionais, inclusive existe uma denominação chamada de congregacional. E essa denominação e essas igrejas chamadas de congregacionais, elas funcionam de forma independente, cada igreja tem a sua autonomia para fazer as suas decisões e não se importar e não aceitar ingerência de outros órgãos, assim como também preservam esse modelo democrático. Nós somos chamados por nossos documentos de congregacionais indiretos, que é uma tentativa de misturar ou talvez de explicar como funcionamos. Nós temos uma autonomia, nós funcionamos de forma autônoma dentro do âmbito local, não há nenhuma prestação de contas para instituições ou órgãos superiores. Nós resolvemos as nossas demandas eclesiásticas dentro da nossa própria igreja, por exemplo, através dos conselhos fiscais, através das reuniões de assembleia de prestação de contas. Por isso, nós nos encaixamos um pouco no congregacionalismo. Há prestação de contas das movimentações bancárias, há prestação de contas da movimentação de membros, há prestação de contas para a igreja na assembleia daquilo que é importante para a igreja, e nós temos em nossos documentos a afirmação de que a nossa assembleia ela é o órgão, a instituição máxima para decidir as coisas na nossa igreja. Isso nos faz um pouco congregacionais. Entretanto, nós elegemos lideranças para representarem o interesse da igreja. Nós temos um pouco dessa mescla. Nós somos congregacionais no sentido de que temos uma assembleia que recebe prestação de contas, que pode questionar em assembleia organizada, que pode exigir algumas questões e deve receber com transparência essas informações. Inclusive, são as nossas assembleias que demitem ou admitem obreiros, mas nós escolhemos uma liderança
em tempo de eleição para representar a grande massa da igreja. Percebam que nós misturamos um pouco entre presbiterianos, o modelo presbiterial e o modelo congregacional, que é o que define a nossa forma de governo chamada de congregacional indireto. Existe um ponto que eu preciso ressaltar dentro dessa nossa aula sobre governo de igreja, que é como a membresia age em favor da igreja local. Como falamos até aqui, aprendemos sobre as formas de governo que historicamente foram estabelecidas para liderar a Igreja de Cristo ao longo da sua trajetória terrena. Aprendemos sobre o modelo episcopal, sobre o modelo presbiterial ou conciliar e aprendemos sobre o modelo congregacional. Vale destacar que nós conhecemos muitas igrejas que adotam o congregacionalismo, por exemplo, os luteranos, os batistas são, em sua maioria, plenamente congregacionais, embora haja uma ala chamada de batistas reformados, que tentam trabalhar um modelo conciliar. Os batistas, luteranos, os próprios congregacionais vivem esse sistema congregacional. Entretanto, nada disso serviria de muito valor se a membresia não fosse destacada em sua responsabilidade com a igreja local. É preciso entender que a igreja é composta de membros, de pessoas que participam desta nova chamada para o princípio original da comunhão com Deus, foi o que aprendemos na aula 1. A igreja composta de membros, ela tem uma pluralidade no sentido de que pessoas são diferentes, exercem de forma diferente a sua cosmovisão cristã e praticam de forma diferente os seus dons e talentos. Por isso, tão importante como pensar sobre a forma de governo e qual a forma de governo se torna mais apropriada para as nossas igrejas, é necessário dizer que a membresia também tem um grau de extrema importância a ser analisada pela Escritura na igreja local. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e observar como Paulo destaca a ideia de responsabilidade da membresia na igreja local. Isso é importante pensar porque durante algum tempo, e dependendo da forma de governo, a membresia foi colocada de lado, foi esquecida. No modelo episcopal, principalmente na tradição católica romana, a membresia apenas assiste e é uma mera espectadora e patrocinadora daquilo que o episcopos rege em sua autoridade eclesiástica. No modelo católico romano, o público ele é diferenciado do clero. Portanto, o público não é especial como o clero é. Portanto, o público ele não participa das mesmas graças que o clero participa. A missa, o serviço, é oferecido para espectadores que assistem àquele ritual e participam apenas com a sua presença e contribuição. Observe que muitos modelos neopentecostais também exercem a mesma forma de governo. Por exemplo, se você ligar sua televisão nesses canais onde aparecem as igrejas neopentecostais muito famosas, você tem a noção de que o grande líder, o personagem que é líder dessas igrejas, ele faz tudo e as pessoas assistem aquilo ali, mas elas não têm nenhum grau de envolvimento de membresia. Igrejas neopentecostais não têm rol de membros, não têm fidelidade de membresia. Por quê? Porque as pessoas que enchem aquelas igrejas, as massas, elas só participam, elas não têm importância para esse contexto eclesiástico de constituição de um só corpo. No modelo presbiteriano, existe sim uma participação ativa da membresia, porque é a própria membresia que define entre si, através de testemunho cristão, através de manifestações dos dons e da própria escolha de Deus para aqueles que serão seus líderes, os presbíteros. Então, no modelo presbiteriano, a membresia ela é considerada como uma parte ativa da igreja no exercício dos seus ministérios. Dentro das igrejas cuja membresia tem uma participação ativa, os membros é que movimentam a igreja através dos departamentos locais. Então, a nossa denominação tem os seus departamentos locais, as nossas sociedades internas, cujos os membros ali são edificados
são treinados, são fortalecidos, desenvolvem os seus dons e talentos e também podem chegar, se essa for a vontade de Deus, através do chamado ministerial, a uma posição de liderança. Nos modelos que assistem à sua membresia, eles oferecem para os seus membros não apenas um serviço religioso, mas eles oferecem para os membros uma vida de igreja onde lá eu posso desenvolver os meus talentos e os meus dons. No modelo congregacional, muito similar ao modelo presbiteriano, as pessoas desenvolvem os seus talentos, desenvolvem os seus dons. Entretanto, não há no modelo congregacional uma possibilidade de que esses membros cheguem a um desenvolvimento pleno de suas atividades, porque tudo precisa passar por decisões muito complexas nas assembleias e nas formas de governo. Embora hajam as suas particularidades, os batistas eles conseguem desenvolver bem historicamente um congregacionalismo e indireto ou representativo, desenvolvendo sim as suas lideranças locais, levantando líderes dentre si. Dentro do modelo aicebiano, nós temos o que o Millard Erickson chama de um congregacional indireto, onde ele fala que existe um grau de governo na igreja congregacional. Isso é como nós entendemos. Representativo, para que ele possa representar as grandes massas. Ele vai dizer que em algumas situações é preciso escolher líderes para que hajam em favor do grupo. Nem sempre ouvir a voz de todos traz uma concordância e uma afinidade nas decisões. Os escolhidos, segundo Millard Erickson, devem sempre estar conscientes de que devem prestar contas às pessoas que os escolheram. E, quando possível, as questões mais importantes são levadas aos membros da igreja como um todo. São as famosas assembleias para decisões administrativas e locais. Mas muitas dessas decisões acontecem nas reuniões de conselho. Na igreja que eu pastoreio, a Igreja Cristã Evangélica do Quatraque, em São Luís, nós temos reuniões periódicas com a minha liderança. Embora eu os chame de diáconos, pois assim estão nos nossos documentos, a minha liderança é tratada como os verdadeiros presbíteros da igreja, porque eles trabalham juntamente comigo na administração, no governo e da liderança da igreja. Percebam que as nomenclaturas elas se misturam de acordo com a função. Os nossos diáconos da nossa igreja, além de assistirem nos ministérios de misericórdia, eles juntamente comigo trabalham na administração da igreja, deliberam juntamente comigo as decisões da igreja, mas nos nossos documentos, como nós não somos presbiterianos, eu, como pastor, fui eleito para ser pastor presidente da igreja. Dentro de uma estrutura eclesiástica, eu sou o líder da igreja, os meus liderados no meu conselho, os meus diáconos estão abaixo de mim, mas na prática nós nos relacionamos com uma liderança colegial. Observem, para que isso funcione, eu preciso de uma membresia que esteja organicamente funcionando para que novos convertidos, neófitos, se tornem homens maduros de fé, homens e mulheres maduros no exercício dos seus ministérios e alcancem um patamar de maturidade para servir aos demais. É o que exatamente Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 em diante, quando ele começa a falar sobre os dons espirituais. Numa tradução mais próxima do original, ele chama aqui os pneumaticóis, aqueles que têm dons do Espírito, aqueles que são espirituais. Esse é o termo que Paulo usa. Ele vai dizer que esses irmãos, que são espirituais, que são carregados de dons e talentos, eles não devem ser ignorantes, eles não devem ser como aqueles que não têm entendimento claro das Escrituras. E a partir de então, Paulo vai exortar aqueles irmãos, a partir do verso 12, para que os seus dons não se tornem ídolos nos seus corações. É o que ele fala no verso 2. Ele vai falar no verso 3 que os espirituais eles necessitam unir a sua fé com o seu testemunho. Observa que Paulo vai dar uma tremenda importância para a membresia da igreja que está caminhando na caminhada cristã. Ele vai dizer, vocês que agora são templos do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em você, você não pode mais ser alguém que apenas vai assistir um culto. Alguém que vai ver alguém que governa a igreja e participar como sem importância. Não, você tem um papel na sua igreja. E o papel é de servir com os seus dons
não como ignorantes, muito menos fazendo do seu dom um ídolo que vai fazer você alguém especial, mas entendendo que aquilo que Deus lhe deu como um dom da fé, o dom da nova vida, o dom dos serviços, o dom da palavra, deve ser usado para edificar os outros crentes. Então, a partir do verso 4, ele vai explicar a diversidade dos dons, mas ele vai dizer que é um só Espírito. Ele vai dizer que há diversidade nos serviços, mas nós fazemos para um mesmo Senhor. Ele vai dizer que há diversidade nas coisas que fazemos, mas é Deus que opera em nós. E por que esses 3 versículos são importantes? Porque Paulo vai destacar um princípio fundamental para a membresia. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo na nossa conversão, confirmamos publicamente a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados através do batismo, e participamos agora efetivamente do corpo de Cristo, publicamente como parte desse corpo. Como parte desse corpo, nós como membros precisamos funcionar plenamente. Como? No exercício dos nossos dons e talentos. Então, todo membro da igreja tem uma atividade a praticar, tem um dom a exercer e tem uma parcela importante na saúde do corpo e no crescimento desse corpo, para que ele possa honrar ao Espírito que habita nele, para que ele possa honrar o Senhor da igreja e para que ele possa manifestar o propósito original do Pai em constituir para si um povo. Por isso, pensar na saúde da membresia é importante para todo pastor. Pensar sobre como oportunizar crescimento ministerial para os seus membros deve ser essencial para qualquer liderança. E também o membro deve pensar sempre em ser um cooperador do Evangelho, alguém que participa do crescimento das lutas da igreja, não como um mero espectador, mas como alguém que está como um bom soldado de Cristo. Observem que essa aula de hoje nos falou sobre a necessidade de uma igreja governada biblicamente, olhando para Efésios capítulo 4, por que Cristo estabeleceu uma liderança para a igreja local. O verso 11, talvez eu não tenha citado, ele fala sobre aqueles que levam a palavra, os apóstolos, os mestres, os profetas, não dando continuidade a esses ministérios, mas ele fala ali sobre a estrutura da igreja. E esse assunto vai ser assunto do nosso bate-papo no chat do WhatsApp, para que fique mais claro. Mas lá em Efésios 4, nós temos uma explicação de por que a igreja precisa de uma liderança. Quais são os benefícios, qual é a finalidade, qual é o propósito. Olhando para as formas de governo, nós aprendemos que existem 3 formas de governo da igreja. O episcopal, onde um homem só tem toda a autoridade, como se ele fosse o líder maior da igreja e todos fossem seus súditos. Nós temos o modelo conciliar ou presbiteriano, onde a liderança ela é eleita pelo povo para representar o povo e dirigir a igreja em forma de um concílio, em forma de um conselho de liderança presbiterial, e o modelo congregacional, tido como direto ou indireto por alguns. Direto, onde o povo decide como igual voz o que vai ser feito e os rumos da igreja. Indireto, quando mesmo tendo as assembleias como órgãos que definem e decidem algumas coisas, ainda assim alguns são eleitos para representar o povo. Nós, ICEBianos, nos encaixamos nesse modelo dito de congregacional indireto, porque temos a nossa assembleia, os irmãos da nossa igreja têm poder de voto, mas nós escolhemos uma liderança para decidir coisas ministeriais e nem todos os assuntos são levados para a Assembleia. Na próxima aula, nós vamos caminhar falando sobre as características da igreja conforme apresentadas nas Escrituras. E você vai perceber que existem 4 grandes características que historicamente estão presentes na igreja do Senhor. Deus abençoe, até a próxima aula.